Fala, meu povo! Vamos começar aqui a nossa videoaula, né? O nosso podcast. Sou o professor Neutro. Começar me apresentando, sou o professor Neutro, sou o responsável pela disciplina de ensino religioso da, de 4 escolas, né? Não sei quais escolas vocês estão matriculados, mas por isso, exatamente por isso, coloquei aqui minha imagem. Então, se você nesse ano de 2021 eu estou no Luiz Nunes, Direito, estou no Escola Antônio Saturnino, estou no Oneide de Souza Tavares e no Instituto Bom Pastor, no turno da tarde. Então, se você é aluno de uma dessas escolas, se você está no local certo, está assistindo a aula certa, seu professor é esse simpático senhor à sua direita aí na tela, nem todos os alunos tiveram contato comigo diretamente, principalmente aqueles que estão agora no 6º ano, né? Esse ano começa com muitos desafios, né, a serem vencidos, certo? Por conta do isolamento social. Eu vejo alguns profissionais da educação, né, contando com o retorno das aulas presenciais, mas pela quantidade de vacinas, que é muito pouco, isso não é uma realidade mundial. Eu acredito que nós ainda vamos ficar um tempo distante, né? E é importante a gente começar a se acostumar nessa nova modalidade de ensino, das aulas remotas. Esse vídeo é apresentando a disciplina, mas vou fazer posteriormente um vídeo dando dicas do estudo, né? De como você estudar na sua casa, como você ter um melhor aproveitamento, certo? Essa aula que foi pensada para as turmas de 6º e 7º ano, tá, pessoal? Há uma outra aula aí também pensada para os 8º e 9º anos, tá bom? Vamos lá. Vamos falar de ensino religioso. Antigamente a disciplina estava voltada para ensinar principalmente sobre o cristianismo, não é? E ou para ensinar questões morais para os estudantes, como a fraternidade, bom comportamento, né? Então se tinha essa imagem do professor de ensino religioso, aquela pessoa que está ligada a alguma religião, né? Está ligada a alguma religião e vai falar daquela religião dela, vai buscar fazer com que os alunos se comportem mais. Bom, falar de bom comportamento, falar de moralidade é um dever de todo profissional da educação, né? É um dever de todo profissional de educação compartilhar sua visão de mundo com o estudante, né? Então, o professor de matemática e tudo mais. Claro que na formação, na educação propriamente dita, na formação moral do estudante, o que vai prevalecer sempre é a formação da sua família, tá? Agora, hoje, o nosso objetivo no ensino religioso é ensinar sobre as diferentes religiões que existem ou já existiram. Devemos destacar, vou colocar aqui uma nova imagem de símbolos religiosos, né, do mundo, né, símbolos que representam diferentes culturas, diferentes formas de ver o mundo. Tá? Devemos destacar que nós vamos estudar as religiões. Não vamos aqui converter ninguém, nem exigir que você defenda um pensamento, uma doutrina, uma ideologia diferente da que você aprendeu com seus pais, tá? Então, professor, o senhor está falando isso, mas na minha casa eu aprendi assim assado, né? Na minha religião eu aprendi diferente.
quem sou eu para dizer, né, quem você deve confiar mais? Que o nosso estudo sobre as religiões aí vai ser de um ponto de vista científico, tá? Vai ser de um ponto de vista científico, um ponto de vista que futuramente, se você for fazer uma prova, né, de um vestibular ou de um concurso público, né, vai ser esse tipo de conhecimento que vai ser requerido de você. Daqui a pouco a gente vai voltar a essa questão de provas de vestibular. É muito comum vermos estudantes ficando encantados ao descobrir como se organizam e no que acreditam outras religiões diferentes da sua. Eu sempre digo que as religiões trazem ensinamentos de sabedoria e que você não precisa necessariamente se converter a uma religião para aprender estes ensinamentos. O que nos leva a outra questão, né? O porquê estudar as religiões, né? Tem muitos anos que me perguntou isso. Para que eu estou estudando isso? Eu vou usar na minha vida? Certo? Sobre essa questão dos alunos que se interessam, né? No decorrer dos estudos vão se interessando, né? Eu me lembro que ano passado eu estava falando sobre hinduísmo pro 8º ano, né? E aí como a gente ficou com um tempo mais a mais, né? Porque mudou o ritmo das aulas, eu comecei a falar sobre um mito, né? Depois a gente vai ver direito o que é mito, viu, gente? Só aula introdutória. E aí comecei a contar uma história de um livro lá, resumido, né? Porque o livro é imenso. Lá da Índia. E os alunos iam acompanhando a história. Pô, professor, essa história é muito boa. Melhor do que muita novela chata aí. Falei, pois é, né? Bem que a Globo podia comprar aí. Comprar não, porque isso é uma história de 5 mil anos atrás. Mas poderia produzir, né? Essas histórias ia bater aí nas novelas. Record tá abalando agora com as novelas bíblicas. O povo adora, né? Enfim. Então, quando você estuda uma religião, o objetivo não é te converter, não é te levar a praticar aquela religião, a defender algum tipo de ideia, né? O objetivo é você compreender de forma correta sobre determinada religião. Tá, mesmo porque muitas vezes pessoas fazem análise sobre as religiões, mas análises inteiramente equivocadas, né? Análises cheias de preconceito, cheias de lendas, certo? Então, nosso objetivo aqui é superar esses equívocos. Ah, tá, professor, beleza, mas eu não vejo muita utilidade em estudar religiões. Bom, primeiro eu devo dizer que nunca sabemos quando vamos precisar de determinado conhecimento. Que realmente você pode passar toda a sua vida sem precisar usar de forma prática o que você aprender nas minhas aulas. Mas o contrário também pode acontecer. Você pode precisar do que vai aprender comigo em um momento importante da sua vida, né? Você, dependendo da profissão que você escolha, que uma imagem de diplomatas, né? Em referência à profissão de diplomata, você precisa aprender sobre a cultura de um país, inclusive sobre a religião daquele país, para você saber interagir com as pessoas de uma forma agradável, de uma forma fluente, você saber se comportar no meio de uma cultura diferente da sua, certo? Uma forma de ver o mundo diferente da sua. Outro exemplo aqui, por exemplo, na profissão de arquiteto. Se você trabalhar no projeto de uma construção de uma mesquita, né, você precisa saber sobre a religião islâmica, né? Porque você precisa construir a mesquita de acordo com a cultura islâmica. Aqui é a imagem de uma mesquita, tá? Mesquita que é o templo islâmico, tá? Então ela tem uma arquitetura própria, tem
uma tradição nas suas construções que é mantida no mundo, tá? Mesquitas pelo mundo mantêm uma mesma tradição na sua arquitetura. Outro exemplo é uma prova que você venha fazer e vai precisar desse conhecimento, né? Cai religião no Enem? Tem, com certeza. Olha aqui, como aconteceu com muitos dos meus antigos alunos, né, que prestaram prova do Enem no ano de 2016 e se depararam com o seguinte tema de redação. Caminhos, o tema era o seguinte, né? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Na segunda aplicação da prova, caminhos para combater o racismo no Brasil, tá? É, se eu não me engano, nesse ano houve uma segunda aplicação da prova, né? Houve problema com o Enem. Não, não lembro, já faz tanto tempo, gente. 2016, mas eu lembro que muita gente foi pega de surpresa, né, nesse ano, tá? Porque religião não é um tema tão trabalhado assim no ensino médio, né? Certo? Parece que agora vai entrar no ensino médio essa opção com a nova reformulação do ensino médio. Nós do ensino religioso vamos atuar no ensino médio também. Até o presente ano atuamos só no fundamental, mas vamos ter um certo espaço aí. Então, eu que trabalho como professor de ensino religioso desde 2008, né? Tive aí vários alunos, né? Minha carreira enquanto professor em 2016, né? Se depararam aí com esse tema que é parte daquilo que nós sempre estudamos em sala de aula, né? Então, como eu digo, você não sabe quando você vai precisar de determinado conhecimento, tá? Outra justificativa para estudarmos as religiões é o fato destas serem uma área de conhecimento a qual deu base para o ser humano se organizar em sociedade. Muitos conhecimentos ligados à religião são desafios até hoje para a compreensão humana, né? Que é o caso das pirâmides do Egito, né? A, a, até hoje há debates sobre como elas foram construídas, se sabe no geral, mas assim a logística para levar o material de um local para outro, né, desafia aí a mente de muitos pesquisadores da área, né? Foram construções que elas atendem a necessidades religiosas, tá? Crenças religiosas, certo? E fora isso, nós vemos nas religiões também é, é como eu falei, essa área de conhecimento que deu base para as pessoas se organizarem em sociedade, fazerem uma hierarquia, uma estrutura social, como nós vemos hoje. Todas as sociedades humanas tiveram uma religião, né? Então a religião ela é própria do ser humano. Seu grande objetivo, não só nas aulas de ensino religioso, mas em todo o sistema de ensino, é formar cidadãos cultos, capazes de conviver e contribuir para o bem social da forma que acharem melhor. Eu coloquei aí uma imagem do Mahatma Gandhi, que foi um militante começou a sua militância, ele era indiano, começou a sua militância na África do Sul e depois foi chamado para militar na Índia pela independência da Índia, né? E a sua militância que se destacou por ser uma militância pacífica, sem agressão, né? De que é, se destacou por isso, por associar a militância à religião, né? Quando protestos eram marcados por greves de fome que ele fazia, certo? Hoje ele é considerado até uma divindade em alguns grupos lá da Índia, né? Hum.
Vamos falar um pouco mais sobre as religiões. Existem vários conceitos formados sobre o que são as religiões, e é muito comum vermos esses conceitos serem formulados cheios de preconceito. Tá? As religiões são manifestações próprias dos seres humanos. Todas as sociedades tiveram uma religião. Podemos então concluir que as religiões fazem parte da natureza humana. Certo? As religiões são instituições sociais que têm o objetivo de ligar o homem a Deus. A própria palavra religião significa religar. Como pesquisador das religiões, já me deparei com grupos que se apresentavam como filosofias, ciências, grupos de estudo, doutrinas, mas que tinham como objetivo ligar ou aproximar o homem de Deus. Logo, seriam religiões, tá? Então tudo isso a gente vai ver com mais calma. Estou apenas apresentando agora para vocês terem uma ideia do que é a religião. Né? Então se você tem um grupo, independente da forma que esse grupo se apresente, mas que você percebe que o objetivo dele é aproximar o homem de Deus, né? Você está diante de um tipo de religião. É verdade que existem vários tipos de religiões e algumas são instituições diferentes do que estamos acostumados a considerar como religiões. Mas se compararmos, por exemplo, como está organizada a Igreja Católica, que é a religião com maior número de seguidores do Brasil, e como está organizada a Urutopig, que é a religião da nação indígena Sateré-Maué, encontraremos inúmeras diferenças nas suas tradições. Mas em nossos estudos descobriremos que ambas exercem influência na formação, né, na formação da nossa mentalidade, né, na forma como nós compreendemos o mundo. Então, depois do Gandhi, coloquei aqui uma imagem de um culto afro, né, para exemplificar uma das questões com que nós nos deparamos, né, que é o preconceito religioso, certo? As religiões afro que são vistas por muitas outras, né, outros grupos como práticas demoníacas, práticas maléficas, quando nem sempre se tem essa ideia, né, de demônio e tal. Então, o que eu sempre falo, quando você garante o direito de alguém, o respeito a outra pessoa, você também garante seu respeito. Você garante que você vai ser respeitado, né? Afinal, não é esse o único caso de preconceito, de intolerância religiosa que nós encontramos no Brasil, né? A Igreja Católica, mesmo sendo a maior no Brasil, você vai ver pessoas sendo preconceituosas com os católicos, né? Com o católico, com o evangélico. Basta ser diferente, isso é a verdade, né? Basta ser diferente para você ver alguém querendo tratar mal, alguém querendo menosprezar ou atacar. Então, o nosso trabalho é esse, não é converter, é respeitar, é compreender para respeitar. Olha, professor, mas eu aprendi na minha igreja que isso é uma coisa do demônio. Mais uma vez, quem sou eu para ir contra, né? Mas nas aulas você vai ouvir, vai ler a visão científica sobre essas religiões. E aí você vai ter a liberdade de formar sua opinião, tá? Que, como nós comparamos aqui o atual Papa, né, o líder maior da Igreja Católica, Papa Francisco, né, e aqui um grupo de indígenas, né? Então, se você for comparar, são duas instituições diferentes, né? Por exemplo, a Igreja Católica e a religião dos Sateré-Maué, que são uma tribo própria da Amazônia, mas uma tribo não, uma nação. Sateré-Maué que é assunto do sétimo ano.
mas ambas são instituições, ambas são religiões, né? E ambas influenciaram fortemente nós, né, que somos da Amazônia. Acredito que a maioria dos meus alunos são daqui da região. Nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, né? Então, às vezes nós nem sabemos, né? Mas vamos ver nas nossas aulas, tá? E aqui vamos encerrando a aula de hoje, tá? Essa aula aqui é apenas introdutória. Será que eu demorei muito falando? Quanto tempo? Vamos ver aqui. Não deu nem meia hora, tá? Aqui com uma imagem de líderes religiosos dando as mãos, né? Caminhando juntos. Essa imagem que é mais fácil você ver desenhada do que fotografada, infelizmente, né? Felizmente, a minha geração não conseguiu conviver com o diferente. Minha geração cresceu e, na sua maioria, permanece com pessoas ignorantes, com pessoas preconceituosas, né? E tem um ditado que diz que não se ensina truque novo a cachorro velho, né? É difícil de você mudar a mentalidade de uma pessoa que chegou à fase adulta, né, com determinada opinião. Mas quem sabe as novas gerações, a geração de vocês, consegue ser uma geração melhor, uma geração mais propensa ao amor, à aceitação, ao respeito, né? Não só da boca para fora, mas nas ações. Que o que vale são as ações, né? O que demonstra que nós somos mesmo por dentro são as nossas ações. Certo, pessoal? Um forte abraço. Cada escola vai ter uma metodologia, certo? Eu vou disponibilizar para os estudantes uma prova, um teste simples, certo? E vocês vão acessar o link e vão responder. Já vai começar aí a valer para uma avaliação. Tá bom? Até a próxima e tchau!